Isso aconteceu no norte da França. Era por volta de 2 horas da manhã. Eu estava na casa de um amigo, em um subúrbio tranquilo, protegida e aquecida. A gente bebia bastante, conversava e simplesmente aproveitava o momento. Como sempre, quando nos divertimos, o tempo parece passar mais rápido e minutos viram 1 hora sem perceber. Eu claramente tinha bebido demais. Minha amiga sempre dormia de repente, sem avisar, e por isso precisei ir embora antes do previsto, ainda muito alcoolizada. Tive vergonha de pedir para ficar e dormir lá até passar a bebedeira. Talvez ele tenha sido brusco ou também estava bêbado demais para pensar nisso. Não importa. Pequenas decepções nos fazem valorizar mais o restante. Eu sabia que precisaria de pelo menos 1 hora para ficar sóbria antes de dirigir. Mas enquanto o tempo tinha passado voando durante a noite, de repente ele desacelerou assim que eu cruzei a soleira da casa dele. O bairro era um beco sem saída, um emaranhado de concreto, com a rua principal se dividindo em duas. Meu carro estava estacionado na beira da rua. O único poste de luz que funcionava ficava no centro do círculo do beco sem saída, a cerca de 80 metros. Cambaleei até meu carro, peguei minhas chaves, senti o metal se alinhar, abri a porta e deslizei para o banco de trás. Pensei comigo mesma, o bairro estava escuro, estranho e pouco familiar. Peguei jornais velhos e um suéter no banco de trás para me cobrir. Eu queria me camuflar, não ser só alguém sentado no carro esperando o tempo passar antes de voltar à estrada. Impossível dormir. O desconforto do banco de trás, mergulhado na escuridão, tornava qualquer descanso impossível. O clima estava pesado demais, muito inquietante, e minha mente começou a divagar. Eu pensava no pior cenário, a polícia iluminando o interior do carro com suas lanternas, ou um motorista bêbado batendo no meu veículo. Então, ao longe, a cerca de 100 metros, ouvi passos. Eles avançavam devagar, o cascalho rangendo a cada passo, parando de vez em quando. Eu entendi o porquê. A pessoa parecia inspecionar os carros um por um, provavelmente com a intenção de roubar um. Não sabia quantos carros havia na rua, mas contei 3 paradas antes que se aproximassem de mim. Eu congelei. Não havia nem 30 centímetros entre nós. Eu estava escondida embaixo da bagunça do banco de trás, encolhida, tentando me tornar um simples objeto, imóvel, invisível, inexistente. Eu estou te vendo, disse um homem de uns 40 anos, com uma voz perversa, quase infantil. O tom usado para pegar alguém no esconde-esconde, tentando provocar um movimento e ver se aquele monte de roupas era mesmo só um monte ou uma pessoa. Eu não me mexi. Meu corpo instintivamente desacelerou minha respiração até que me senti paralisada. Meus olhos fixos nas costas do banco do passageiro. Não piscava, quase não respirava. Meu coração batia tão forte que eu tremia. Deu a volta no carro. Eu ouvia seus passos sem dúvida. Sentia que fazia parte do veículo. Senti ele tocar o porta-malas e pressionar levemente como testando o alarme. Ou me testar a mim. Eu estava presa entre fugir e confrontar, incapaz de escolher sem aumentar o perigo. Eu ficava paralisada, torcendo que fosse blefe. Ele deu a volta de novo. A maçaneta da porta, à minha direita, tremeu. Ele puxava de novo e de novo. Eu estou te vendo, repetiu ele, com um tom mais irritado, mais tenso, como se estivesse convencido de que o que via deveria se mexer. Então houve umas batidas, metal contra o vidro. Uma moeda, uma barra, uma faca, uma pedra, eu não sabia. Meus olhos seguiam fixos à frente. Eu não podia vê-lo, mas sentia o olhar dele sobre mim. Meu nome é Poker Face, e você como se chama? A voz dele tinha mudado, mais grave, mais perturbada, mais séria. Minha mente começou a apagar. Eu imaginei minha morte. Eu estava pronta para levar um golpe, um ferimento irreversível, qualquer coisa, desde que tudo acabasse rápido. Já me imaginava como notícia policial, algo sórdido. Meu corpo encontrado de manhã cedo. Então, de repente, só restou o batimento do meu coração. O silêncio. Os passos se afastavam. Eles se perderam na noite. Esperei mais 1 hora, até que o sol começou a nascer. Corri para o banco da frente e saí daquele lugar o mais rápido possível, de olhos arregalados, totalmente sóbria.
Isso aconteceu com a minha família no começo de 2002, quando nossa filha ainda era um bebê. Mudamos para uma casa nova logo após o nascimento dela. Era uma bela casa no subúrbio, em uma cidade que prefiro não mencionar. O bairro era novo, cercado por outras casas todas construídas no mesmo modelo, com a mesma planta. Ainda estávamos nos adaptando a essa nova vida, a essa nova rotina com um bebê. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme na sala, a babá eletrônica começou a chiar. Nossa filha estava chorando. Nós pausamos o filme e fomos até o quarto dela. Ela queria a mamadeira dela. Eu fiquei parada na porta enquanto minha esposa cuidava do nosso recém-nascido, sorrindo ao olhar para elas. Então, de repente, minha esposa soltou um pequeno grito de surpresa e medo. Ela estava olhando fixamente para a janela bem ao lado do berço. Eu me aproximei dela, mas ela não dizia nada. Olhei para fora e vi uma mulher, mais ou menos da nossa idade, em pé no nosso gramado, olhando para dentro do quarto. Meu instinto protetor falou mais alto. Saí do quarto e fui em direção à porta da frente com a intenção de confrontá-la. Antes mesmo que eu pudesse abrir, minha esposa gritou. Ela já tinha fugido. Abri a porta bruscamente e saí. Olhei ao redor da casa, depois avancei um pouco pela rua, olhando para os dois lados. Nenhum sinal dela. Então dei a volta completa na casa para ter certeza de que ela realmente tinha ido embora. Não encontrei nada. Quando voltei para dentro, minha esposa ainda estava no nosso quarto, segurando o bebê. Falei para ela que não a tinha encontrado. Depois de um longo tempo olhando nervosamente pelas janelas, acabamos nos convencendo de que ela tinha ido embora de vez e fomos dormir. Na noite seguinte, nós a vimos de novo. Dessa vez, minha esposa estava no chuveiro e eu estava com o nosso bebê no quarto. Vi a mulher no mesmo lugar, no nosso gramado, olhando para a janela e me observando enquanto eu segurava nosso filho. Observei-a por um tempo, ela não se mexia. Quando minha esposa entrou no quarto, com uma toalha na cabeça, ela se aproximou de mim e me abraçou. Eu disse para ela. Ela voltou. Olha, ela está bem ali. Minha esposa estava apavorada e queria chamar a polícia imediatamente. Eu ia fazer isso, mas decidi confrontá-la uma segunda vez. Saí do quarto e abri a porta da frente. Ela estava a apenas uns 10 metros de distância. Eu saí e a mulher ainda estava lá. Ela se virou para mim. Eu avancei pelo gramado, a uns 20 metros dela, e disse para ela ir embora imediatamente, e que se não fosse, eu chamaria a polícia, e que se eu a visse mais uma vez, eu não hesitaria. A mulher então sorriu para mim. Ela abriu bem a boca, e a poussé un cri absolu. Assustador, parecia que ela sofria. Nesse instante, eu entendi que ela tinha sérios distúrbios mentais. Ela se virou e começou a correr. O que mais me assustou foi ela estar descalça. Ela corria como uma criança, com os braços balançando para todos os lados. Eu entrei correndo. Minha esposa já estava com o telefone na mão. A polícia chegou pouco depois. Os agentes nos explicaram que não podiam fazer muita coisa além de patrulhar o bairro e ficar de olho aberto. Cerca de 20 minutos depois que eles foram embora, ligaram de volta para nos dizer que não tinham visto ninguém que correspondesse à descrição. Decepcionadas, mas exaustas, acabamos adormecendo depois de passar horas vigiando as janelas, revezando. Um mês se passou sem o menor sinal de asas. Então, numa noite, minha esposa e eu estávamos na cama quando ouvi um barulho. Olhei para o despertador. 3h32. Prestei atenção e ouvi risadas vindo da babá eletrônica. Me endireitei de repente, com o coração paralisado. Corri até o quarto da minha filha, não havia nada lá. Ela dormia tranquilamente. Minha esposa tinha me seguido. Por um instante achei que tinha sonhado. Talvez um pesadelo. Quando voltamos para o nosso quarto, minha esposa entrou primeiro. Ela imediatamente gritou e se jogou para trás, contra mim. Eu quase caí. Ela repetia sem parar, "Oh meu Deus! Oh meu Deus!" Eu forcei a passagem e entrei no quarto. A mulher estava sentada de pernas cruzadas na nossa cama. Eu saí batendo a porta. Minha esposa pegou nosso bebê no berço e nós três fugimos para fora. Ao fechar a porta da frente, ouvi a porta do nosso quarto se abrir no andar de cima. Nenhum de nós tinha celular. Corremos para a casa dos vizinhos e batemos desesperadamente. Eles nos abriram a porta imediatamente, nos deixaram entrar e ligaram para a polícia. Quando os policiais entraram em casa, a mulher ainda estava lá. Eles a encontraram no andar de cima, sentada sozinha no meio do corredor, no escuro.
Eu tenho uma história que gostaria de contar. Tudo aconteceu quando eu tinha 18 anos, há cerca de 16 anos. Eu ainda morava com meus pais, na bela casa deles no subúrbio, no Colorado. Numa noite, já estava ficando tarde. Eu estava ao telefone com minha namorada e decidi subir para o meu quarto para trocar de aparelho e usar o que estava lá, para não acordar meus pais, que eu achava que já estavam dormindo. As vozes ecoavam pela casa e eu já havia sido repreendida por isso. Je dis à ma copine d'attendre une seconde. Enquanto eu subia para ligar o telefone do quarto. Coloquei o fone da sala no balcão, bem ao lado de onde ele ficava pendurado na parede, e então subi rapidamente para o meu quarto. Estava frio, a janela tinha ficado aberta. Eu a fechei com força, depois peguei o telefone que estava ao lado da minha cama. Falei para minha namorada: "Só um segundo, amor, vou desligar o telefone da sala lá embaixo." Coloquei o fone de volta na minha cama e desci novamente. Quando cheguei no último degrau, virei à esquerda e congelei. O telefone já estava no gancho na parede. Fiquei ali completamente perplexa por uns 30 segundos. Eu estava um pouco desconfortável, mas principalmente confusa. Será que meus pais desceram para pendurá-lo de novo? Não, isso não era possível. Eu teria ouvido eles, e eu só tinha subido por uns 30 segundos. Me aproximei do telefone, e então olhei ao redor da sala e da cozinha. Nada, nenhum sinal dos meus pais. Ninguém mais deveria estar na casa naquela noite. Tentei me convencer de que eu mesma provavelmente tinha desligado antes de subir. Mas não, isso também não era possível, senão eu teria cortado a ligação com minha amiga. Fui até a sala de jantar, ninguém. Subi novamente e me aproximei do quarto dos meus pais. Encostei meu ouvido na porta e ouvi meu pai roncando. O que estava acontecendo? Voltei para o meu quarto e quase tive um ataque cardíaco ao ver que o telefone do meu quarto também estava no gancho agora. Me virei de repente para o corredor escuro. Ninguém. Desci correndo e, para meu horror, o telefone da sala tinha desaparecido. Senti arrepios percorrendo todo o meu corpo e meu coração começou a bater muito rápido. Corri de volta ao meu quarto. Abri meu armário de repente. Nada. Fui até o telefone de parede e o retirei do gancho. No exato momento em que fiz isso, ouvi uma voz dizendo: "Eu entrei pela janela do seu quarto." Quase deixei o telefone cair de medo. Isso era impossível. Meu quarto era no segundo andar. Virei-me mais uma vez, esperando ver alguém. Nada. Abri a janela e olhei para fora. Uma grande escada estava encostada na casa, juste sous ma fenêtre. Larguei o telefone e corri para o quarto dos meus pais. Bati com toda a minha força na porta, gritando: "Abram, tem alguém na casa." Minha mãe abriu, completamente perdida, com o rosto apavorado. Eu entrei, meu pai estava sentado na cama. Tranquei a porta atrás de mim e repeti: "Tem alguém aqui. Ele está com o telefone. Ele acabou de falar comigo." Minha mãe pegou o telefone de trabalho do meu pai, que ainda estava no bolso do jeans dele, e ligou para a polícia. Os policiais chegaram cerca de 15 minutos depois. Revistaram a casa inteira, mas não acharam ninguém. Por outro lado, encontraram o telefone da sala largado na grama do nosso jardim atrás da casa. Algo muito estranho me aconteceu no dia de Natal. Comemorei a festa de manhã com minha família e à noite precisava visitar meus pais, mas antes tinha que passar no trabalho para finalizar uma proposta para um novo cliente em potencial. Obviamente, eu não tinha nenhuma vontade de ir, mas o documento precisava ser entregue de qualquer jeito. Meu escritório fica em um prédio no centro, próximo a bares e casas noturnas. Ele fica no 23º andar? Tenho meu próprio escritório, mas a maior parte do andar é ocupada por baias abertas. Meu escritório fica em um canto ao lado do escritório do meu chefe, então preciso passar por todos para chegar lá. Cheguei por volta das 20 ou 21 horas. Não havia absolutamente ninguém. Era só a segunda vez que eu trabalhava sozinha nesse prédio. O ambiente era bem tranquilo, embora, assim que eu deixava minha imaginação vagar, eu facilmente me sentia desconfortável. Enquanto caminhava entre as baias, observava as decorações de Natal penduradas por toda parte nos postos de trabalho e os pisca-piscas iluminando suavemente o andar, mesmo sem a luz principal. Isso me lembrava principalmente de tudo o que eu estava perdendo em casa. Cheguei ao meu escritório, destranquei a porta e entrei sem fechá-la.
Minha mesa e computador ficavam de frente para o lado oposto da porta, e com a janela grande atrás, eu não via se alguém se aproximava. Sempre achei isso irritante, porque eu nunca sabia quem estava batendo antes de me levantar para abrir. Comecei a trabalhar o mais rápido possível, ansiosa para voltar para casa. Depois de cerca de 1 hora, ouvi a porta principal do andar se fechar. Eu não tinha ouvido ela se abrir, mas o barulho que fez ao se fechar era impossível de confundir. Na hora, eu não senti medo, só fiquei curiosa. Eu me perguntava quem mais poderia ser azarado o suficiente para ter que vir trabalhar naquela noite. Eu me levantei e saí para a área aberta do escritório. Olhei ao meu redor, mas não vi ninguém. Chamei em voz alta. Alô? Ninguém respondeu. Nesse momento fiquei nervosa. Eu tinha certeza de que tinha ouvido aquela porta. Ou alguém tinha entrado e depois saído, ou alguém ainda estava lá, sem responder. Eu ia voltar ao meu escritório quando vi uma cabeça saindo de uma baia do outro lado do andar e olhando para mim. Eu via claramente que era um homem, mas não conseguia ver seu rosto. Pensei que ele estava tirando sarro de mim, então brinquei. Que noite, hein? Ter que trabalhar assim? Achei que ele fosse levantar e rir, mas ficou imóvel. Isso realmente me assustou. Eu tentei de novo. Eu estou te vendo, sabia? Ainda sem reação. Naquele momento eu estava à flor da pele. Chequei no bolso se estava com minhas chaves. Elas estavam lá? Comecei a caminhar em direção à porta de saída, sem tirar os olhos daquele homem. Ele também me olhava. Desviei o olhar por um segundo para a porta de entrada, depois olhei de novo. Ele havia desaparecido. Meu coração disparou. Achei que ele podia estar se aproximando de mim. Acelerei o passo e quase corri até a porta, que atravessei imediatamente. Me apressei até o elevador e apertei o botão. Me virei bruscamente e ouvi a porta se fechar atrás de mim, fazendo exatamente o mesmo barulho de antes. Felizmente, o elevador chegou imediatamente. Entrei e apertei o botão do térreo. As portas se fecharam e não vi ninguém sair. Voltei direto para casa e contei toda a história para minha esposa. Liguei para meu chefe para explicar por que não terminei a proposta naquela noite. Ele foi compreensivo. Voltei ao trabalho 2 dias depois, durante o dia, com todo mundo. Nunca soube quem era aquele homem ou o que fazia ali. Até onde eu sei, nada foi roubado nem mexido. Isso aconteceu comigo há cerca de 15 anos. Eu morava perto do oceano e ia com muita frequência a um lugar específico da praia. Era um canto isolado, raramente frequentado. Naquele sábado, à tarde, eu estava deitada na areia no meu lugar de sempre, relaxando e tomando sol. Às vezes eu acabava cochilando, principalmente quando o sol não estava muito forte na minha pele, e foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Acordei um bom tempo depois, quando o sol já começava a se pôr, e percebi que tinha dormido bastante tempo. Olhando para a minha esquerda, notei uma mulher sentada na areia, não muito longe de mim. Ela não estava em uma toalha. Ela usava um short jeans e a parte de cima de um biquíni. Ela tinha cabelos ruivos muito bonitos. No início, não dei muita atenção a ela. Mas depois de olhar para ela várias vezes, percebi que ela simplesmente ficava olhando para o oceano, sem nunca olhar de volta para mim. Movida pela curiosidade, eu disse oi para ela. Ela me respondeu oi, sem virar a cabeça para me olhar. Em seguida, ela se levantou rapidamente e saiu andando. Achei isso um pouco estranho, mas não pensei muito sobre isso. Cerca de 30 minutos depois, arrumei minhas coisas e fui para casa. Nada me pareceu anormal e eu tinha passado um dia ótimo relaxando nessa praia. Assim que cheguei em casa, comecei a preparar o jantar. Ouvi meu telefone tocar e me aproximei da minha bolsa, que estava em cima da bancada, para pegá-lo. Era minha mãe. Conversávamos sobre coisas banais quando notei um pequeno papel quadrado saindo da minha bolsa. Enquanto minha mãe continuava falando, eu peguei o papel e o desdobrei, completamente confusa, porque eu tinha certeza de que não o coloquei ali. Deixei o telefone cair ao ler o que estava escrito no papel. Estava escrito: Cheio, mas você parecia tão em paz. Peguei o telefone e contei para minha mãe o que tinha acabado de acontecer e me lembrei imediatamente da mulher na praia. Nós duas quase desmaiamos. Oi,
Meu nome é Trevor, e essa é de longe a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Os fatos ocorreram em maio deste ano. Tenho 22 anos, estou em boa forma física e sou socorrista, então já vi e lidei com várias situações difíceis. Moro com meus pais em um bairro rico. A cidade onde moro é muito tranquila, com pouquíssima criminalidade. Meus pais tinham ido para a Flórida visitar a família e me deixaram sozinha em casa com nossa pastora alemã por uma semana. Para descrever rapidamente a casa, ela tem 2 andares e o quarto dos meus pais fica no térreo. Naquela noite, dormi no quarto deles com minha cachorra. A cama fica entre 2 janelas, ambas com telas contra mosquitos e entreabertas. Era cerca de 2 da manhã e eu começava a adormecer quando ouvi gritos. Na hora, não dei muita atenção, porque há muitas crianças no bairro que às vezes ficam acordadas até tarde. Uns 10 minutos depois, ouvi os gritos de novo. Dessa vez, meu cachorro acordou e imediatamente ficou muito atento. Eu ainda tentava me convencer de que não era nada. 10 minutos depois, os gritos ecoaram pela 3ª vez, e foi aí que percebi que não era uma criança. Era claramente uma única pessoa, e aqueles gritos eram aterrorizantes, como se alguém estivesse sendo atacado. Meu cachorro começou a rosnar e a entrar em completo pânico. Da minha parte, eu estava paralisada de medo. 5 minutos depois, os gritos vinham bem do lado de fora da janela. Eles eram tão altos que meus ouvidos começaram a zumbir. Meu cachorro ficou totalmente fora de controle e eu estava tendo uma crise de pânico. Olhei pela janela e vi uma mulher idosa, com longos cabelos grisalhos, que continuava gritando. Acabei reagindo e peguei a arma do meu pai. O problema é que era um revólver e não tinha nenhuma munição dentro. Só rezava para que ela achasse que ele estava carregado. Quando voltei para a janela, ela tinha desaparecido. Disquei para o 911 e mal a atendente atendeu. Ouvi o vidro da porta da frente se quebrando. Corri até a entrada e vi a mulher enfiando o braço pelo vidro quebrado para tentar destrancar a porta. O mais assustador era que ela estava se machucando gravemente no vidro e não reagia de jeito nenhum, como se não sentisse dor alguma. Ela me encarava com um olhar vazio, enquanto ria e gritava. Naquele momento, eu chorava. Apontei a arma na direção dela. Ela viu a pistola e começou a gritar. Vai, faz isso se você tiver coragem. Embora eu quisesse, não podia agir, pois a arma estava descarregada. Então, de repente, eu vi luzes no final da rua. A mulher retirou o braço e a commencé a reculer lentement, sem nunca tirar os olhos de mim, sempre rindo. Então ouvi os policiais gritarem, largue a faca, senhora. A polícia colheu meu depoimento e depois descobri que era uma paciente que fugira de um hospital. Ela também havia invadido um trailer nas proximidades e agredido um casal. A última notícia que recebi foi que eles sobreviveram. Por muito tempo, questionei por que ela escolheu minha casa e não outra. Mandei consertar a porta e limpar o que ela deixou para trás. Mais tarde, meus pais me ligaram porque tinham ouvido falar de uma invasão no bairro. Confessei que foi na nossa casa, mas pedi para não se preocuparem. Espero que aquela mulher que tentou me atacar esteja hoje recebendo a ajuda e os cuidados necessários.